Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Primos Podcast. Como é que tá aí, primo? Tudo bem? Tudo jóia. Toca aí. Grande, Dani. Mais um... Nosso segundo, né? Nosso segundo episódio. Nosso segundo podcast aqui dos Primos. E hoje com uma presença mais que especial, né, Dani? Para mim, nem se fala, né? Ele faz parte já de um contexto da minha carreira empresarial, né? E, além de tudo, é um grande amigo e me inspira, né? Que legal. E eu também estou conhecendo ele agora, o Screminha, através do Daniel, do empreendimento que ele tem. E dá para se dizer assim, de antemão, que é um cara do bem. Vai rolar uma história legal hoje, então? Com certeza. Vamos colocar nessa batina hoje. Então, gente, para que vocês estão aqui nos aguardando, quem está aqui com a gente hoje é o Rodrigo Scremin, proprietário da Placar Esportes. E aí tem uma história muito grande aqui, nós estávamos conversando nos bastidores aqui, ele está dizendo que que é uma empresa familiar, né, que começou com a primeira empresa do pai dele lá em 75, né? Então nós vamos deixar para que ele conte para a gente como é que é a história. Mas antes, eu vou convidar para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficar sabendo de tudo que a gente vai trazer para vocês aqui. Tá certo, pessoal? Vai subir a nossa vinheta e vai começar mais um Primo Podcast. Primo, tá aqui com a gente o Rodrigo Scremin, proprietário da Placar, né? Nós vamos encher ele de perguntas, porque olha, que a gente tem coisa para saber. Bastante. É uma empresa muito grande, né? E a primeira coisa que a gente faz é te agradecer por estar aqui, Scremin. E conta pra gente como começou essa sua história no mundo dos esportes. Oi, boa tarde. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite. Eu e o Dani já somos amigos há muito tempo, né? E começamos com parcerias em negócios. E é um prazer negociar com ele. Ele espreme bastante, mas isso aí faz parte. E tudo que eu faço para ele é com o maior prazer. A história da nossa empresa, ela começou com meu pai, né? Eu sou a segunda geração já. Eram dois irmãos, eles montaram uma empresa no ano de 75, aí depois de 10 anos eles resolveram separar a sociedade, e aí é onde começa também a nova história e que eu faço parte, né? Então nós estamos aí há 32 anos, né? No ramo, no segmento esportivo. Uma empresa familiar, né? Familiar. Scremin, então me conta uma coisa assim, ó, como que foi a troca de bastão? Né? Porque tu cresceu dentro da empresa, né? Tu cresceu dentro dessa empresa familiar. Como é que foi trabalhar com o teu pai e depois assumir a empresa no lugar do teu pai? Eu desde criança, as minhas brincadeiras eram no meio dos retalhos. Né? Então eu sempre vivi a empresa desde criança, embora não atuando nela. Eu terminando o segundo grau, o pai já fez questão de me colocar na empresa para ir aprendendo com ele, e que ainda bem que ele fez isso, porque o pai teve uma viagem com a SIC aqui de Criciúma, e no retorno ele teve um infarto fulminante. E até eu lembro que foi no dia 6 de abril, e nesse dia era bem da folha de pagamento. Então eu já estava trabalhando na empresa há uns 3, 4 meses, em período integral, quando veio a notícia que o pai estava passando mal. Eu não sei o que aconteceu comigo na época, eu não sentia direito quando pisava no chão. Parece que, independente de crenças religiosas ou não, eu não sei o que aconteceu comigo. Tu acha que estava sentindo? Eu não sei, eu nunca senti aquilo na vida. Entendeu? Até hoje, nunca senti de novo. E peguei o carro, parece que eu flutuava no carro, até o hospital. Aí chegando lá, ninguém falava nada com nada, né? Tentava um pouco que enrolar, até que veio a notícia. Quantos anos tu tinha, Scremin? Tinha 19 anos. Olha, muito novo, né? E
Aí sim, então, o baque é maior ainda, porque não foi uma simples troca de bastão, né? Uma ruptura, né? A gente vê o quanto tu tá emocionado em contar uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, porque provavelmente o teu pai era uma figura representativa, né, muito representativa para ti, e que de uma hora para outra tu teve que substituir ele. De uma certa forma, tu teve que substituir ele. Não teve um tempo hábil, né? De explicar, né? Então foi mais difícil ainda, né? Porque tu teve que... provavelmente tu tem quantos irmãos? Uma irmã. Então, mais nova que tu? Sim. Então tu imagina, mãe, uma irmã mais nova, tu teve que assumir o papel de gestor da empresa, o papel provavelmente que o teu pai deixou na família. Eu acho que para uma pessoa de 19 anos, né, primo? É uma eu acho que é uma coisa muito grande, né? É. E como é que foi isso para ti? Por coincidência, foi bem no ano de 94, que foi aquela mudança da URV para o real, e que $1 estava igual a uma URV, que depois virou um real. Naquela fase, as confecções da região, setor têxtil, teve muita concorrência com produto chinês. Já naquela época? Sim. Foi o pontapé inicial, né? Então, muitos confecções de Criciúma naquela época e região, muitas acabaram fechando depois de pouco tempo. E logo nesse momento do falecimento do pai é que aconteceu isso. Eu lembro nós tínhamos na época 30 funcionários, e que por 2-3 meses consecutivos a venda não chegava ao valor da folha de pagamento. Então, eu acho que quando eu assumi, passando por isso, me criou um medo muito grande de dívida. O Daniel, eu falando isso, de repente ele vai começar a unir meu jeito de ser com essa informação. E um dos meus maiores medos digamos, devido àquela fase, é ficar devendo. Então, depois dessa fase, o pai deixou a gente numa situação boa, em questão de 2-3 meses, a situação ficou péssima, e a gente mudou o segmento da empresa na época. Qual era o segmento antes? Mais sportwear, né? Bermuda para passeio, camiseta para passeio. Sim, era confecção casual mesmo. Isso. E tinha um pouco de esportiva, futebol, que não era o carro-chefe. E por decisão na época a gente deu uma guinada e partimos 100% para o esportivo, e na época deu certo. Porque o produto chinês nessa linha casual estava, digamos, tomando conta com um baixo custo. E nessa época não é igual hoje, que o pessoal procura fazer produto diferenciado para se diferenciar em qualidade e em preço. Naquela época nós não tínhamos essa concorrência com produto estrangeiro, né? Então, isso tudo que eu passei, até hoje, nas minhas atitudes, muito pé no chão, eu procuro fazer isso. Até que se eu não fizesse isso, eu costumo dizer que, independente de economia do país ou não, uma empresa passa por uma crise de tempos em tempos. Perfeito. Pode ser 5, 6 e 7 anos. Por melhor que a empresa vá, chega uma época que ela balança as estruturas. Seja pela perda de alguém, como eu já tive, seja por problema de qualidade numa linha de produção, uma falta de matéria-prima. De tempos em tempos isso sempre acontece. E a gente tem que, por mais que tente se preparar, muitas vezes pega de surpresa, e só tem uma solução para isso, quando acontece. E qual é? Trabalhar, não ter descanso. E trabalhar. Dedicação é o que a empresa precisa. Por mais bem sucedida que seja, quando chega numa crise, aí tu pensa que já fez tudo que podia pela empresa, que tu encerra ali, agora a empresa anda sozinha. Errado. A empresa, ela sim anda sozinha, mas ali na frente ela vai ter um obstáculo e tu vai ter que repetir tudo novamente. Não é um caminho que tu sai da situação difícil e ela nunca mais vai passar por isso, né? Não. Eu já passei por, digamos, umas 2, 3 pelo menos nesse trajeto todo, da empresa quase fechar as portas mesmo. Legal. Ô, Scremin, eu ia fazer algumas perguntas iniciais, mas através da tua história,
Eu já mudei um pouco o meu raciocínio aqui, mas primeiramente, meus pêsames pelo teu pai. Eu acho que dá para sentir aqui no teu emocional o quanto importante foi aquela figura para ti, né? Mas com certeza deixou um legado. Deixou um legado para ti de pessoa, de integridade, de princípios, que acredito que tu adota isso na tua empresa até hoje. Mas a pergunta aqui é o seguinte, de lá para cá, né, nesse período aí que tu assumiu a empresa repetidamente com 19 anos, né, com uma estrutura emocional já bem abalada, nesse período de lá para cá, o que tu se desenvolveu como pessoa, como empresário do ramo de confecção, e o que tu sentiu que a tua empresa ela vem se moldando ao estilo da cultura organizacional da tua empresa de lá para cá? Como tu mesmo disse, né, eu tive grande influência do meu pai. Até na época do meu pai, às vezes a gente visitava certas igrejas, né, e tinha lá o padre, e os padres reconheciam o pai. Que ele era frequentador assíduo. Porque o pai foi professor deles. O pai estudou em seminário. Só que aí o pai desistiu de seguir carreira, né, nas paróquias, na igreja. Então, digamos, desde o falecimento do pai até hoje, eu procuro muito, tanto com cliente como com fornecedores, principalmente também com funcionários, a gente sempre trabalhar com honestidade, entendeu? Porque é muito fácil de falar as coisas, não cumprir. Então, a credibilidade, eu acho que está acima do que o faturamento, do que qualquer coisa, lucratividade, porque a credibilidade, ela faz tu passar por muitas ocasiões. Então, o que eu mudei de lá para cá? A gente lida muito com pessoas. Então, às vezes, o empresário pensa que é só número. A gente bota no papel, é uma maravilha. As planilhas, né? Entendeu? Ali tudo funciona. Só que eu acho que o meu maior retorno dessa experiência toda, e não é 100%, é a gente saber mais em quem confiar. Embora, às vezes, a gente erra. Não é só confiar em uma pessoa e ela te trapacear. Não é isso que eu estou querendo dizer. E também incompetência. Porque, às vezes, tu confia que uma pessoa pode desempenhar bem um trabalho e daqui a pouco não acontece nada disso. É claro que tem o outro lado, que tem pessoas que te surpreendem também. Mas eu acho que o que eu mais adquiri foi saber conhecer melhor as pessoas. Legal, eu acho que isso tu entende bastante, né, Nelson? Porque o Nelson é uma pessoa que fala muito que a gestão do negócio é muito gestão de pessoas, né? Porque a venda ela é de pessoa para pessoa, né? A negociação ela é de pessoa para pessoa, o trabalho é de pessoa. Por mais maquinário que se exista numa empresa, por mais processos que existam numa empresa, sem pessoas não existe nada. Perfeito, né? E saber gerir pessoas é o grande desafio hoje. Hoje eu ainda estava falando com a minha esposa sobre isso. O grande desafio hoje, cada vez mais, do CEO, diretores empresariais, indiferente do cargo, é lidar com pessoas, né? Então, hoje, no sistema atual, uma vez assim, as pessoas iam trabalhar e assim, eu quero fazer plano de carreira nessa empresa, porque essa empresa ela me dá uma estabilidade. Se tu parar para pensar dos últimos 10 anos para cá, assim, essa geração agora, essa geração X, Z, né? Tipo assim, se tu não mostrar para ela que a tua empresa é melhor do que a concorrente, mudou o cenário. É o empresário que tem que comprovar e fazer com que a pessoa fique na empresa. Uma vez a pessoa entrava lá e queria ficar naquela empresa. Então, como é que se faz essa mudança? Primeiro, mudando a chave de mentalidade do meio empresarial, que empresas são pessoas e não números. A primeira coisa que eu sempre levei essa frase comigo desde a época do Grupo Fiat. Empresas são pessoas e não máquinas e números. Então, muitas vezes tu fica olhando aquele indicador amarelo, vermelho no teu computador e tu acha que aquilo se resolve sozinho. Ou comprando uma máquina, ou investindo. E muitos empresários, às vezes, tomam algumas ações como essa e elas não são representativas na planilha.
porque o fator primordial, que são as pessoas, não foram levados em contas. Então, quando tu é um empresário que tem esse chão de fábrica consistente contigo, a tendência de tu melhorar os resultados da tua empresa é extremamente maior do que tu investir em equipamentos ou ampliar a tua empresa. Então, é uma linha que eu concordo, dá resultado, e só quem pratica isso sabe o que a gente está falando, porque geralmente a gente fala em pessoas, mas cuida de máquinas e cuida de números. Agora, quando tu fala de pessoas e cuida de pessoas, aí tu vê um resultado fantástico. Porque eu acho que o que tu tá falando, primo, é o seguinte: não quer dizer que tu não precise de máquinas. As máquinas vão fazer com que tu tenha mais produção, tenha mais qualidade, mas o grau de importância, vai cuidar das máquinas e quem vai fazer com que os números aconteçam são pessoas. Né? E essa fala que tu teve agora foi, né, muito pontual. Eu achei muito importante dizer que o teu crescimento, a diferença, né, que fez foi saber aprender com o tempo, lidar com as pessoas. Mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás de novo, porque eu fiquei curioso. Nesse período que aconteceu tudo isso na tua vida, tu tinha 19 anos e estava 3 meses na empresa, né? Em tempo integral. 3 meses, né? Isso. E daquele dia em diante, tu teve que tomar todas as ações sozinho ou teve mais alguém na empresa que pôde te ajudar? Não, eu tenho minha mãe, né? Ela também ajuda bastante. Mas, na época, as pessoas chegavam para mim. E aí, Rodrigo, o que tu vai fazer agora? No próprio velório do pai, na época nós patrocinávamos o Criciúma, o presidente da época chegou para mim e ainda olhou para mim e disse, agora a bronca é contigo. Então é um choque de responsabilidade. Muito rápido, né? Muito rápido, que eu diria que, assim, não envolvendo falecimento, mas que, digamos, esses choques aí são excelentes. É a mesma coisa que tu pegar uma pessoa, dar uma sacudida e diz o caminho é esse, vai. Então, eu acho que, digamos, para uma pessoa de 19 anos, como eu tinha, a responsabilidade toda nas costas, eu acho que mudou a minha vida até hoje. Eu ia trabalhar, eu não ia cedo porque eu trabalhava até tarde, era a mãe ligando para a empresa, era 10, 11 horas da noite e eu estava lá ainda, porque não era só trabalhar. É como se eu estivesse fazendo uma faculdade em questão de meses. Era ver como é que se fazia para chegar naquele resultado. Então, eu dormia, 4, 5 horas por dia. A minha namorada da época, coitada, nem ficava com ela, só trabalho. Mas no caso, tu foi pro chão de fábrica, eu não sei qual era o tamanho, eu sei qual é o tamanho da empresa dele hoje, gente, é enorme, mas eu não sei como é que era na época. Vocês tinham na época quantos funcionários? E nesse período tu já foi pro chão de fábrica, conhecer produto, conhecer como é que se fazia? Na época tinha 30. E no escritório, né, eu trabalhava junto no escritório, né, éramos em 2, mais o pai. E a fábrica, a empresa tinha 1.000 metros quadrados. Já não era tão pequeno, então. Não era tão pequeno. O pai deixou nós numa situação boa, embora depois de poucos meses a situação ficou no vermelho. Né? Então, a estrutura era mais ou menos essa. E tu, nesse período, tu dissesse que ficava até mais tarde? Era no escritório ou no chão de fábrica? No escritório. Tá. Com aquela crise, não tinha muita venda. E o Escremin, tu tem quantos funcionários hoje, Escremin? Partindo para o momento atual. A gente diminuiu bem o quadro depois da pandemia. Hoje a gente tem 90. 90 Até antes da pandemia, a gente chegou a ter 270. Olha só. E o que tu contempla como ferramenta de gestão dentro da tua empresa hoje que tu poderia estar contribuindo para quem está escutando o nosso podcast dos primos aqui, para que levasse alguns conceitos para a empresa que eles têm hoje, indiferente se é do segmento de confecção ou não? O que eu estou tentando fazer, eu nunca escutei ninguém comentar. O Daniel conhece nossa empresa, né? E a gente tem hoje mais ou menos 8.000 metros quadrados, embora eu falei que
A gente precisa muito de pessoas, que para mim é o principal, mas a gente também tem muita máquina, né? E eu estou querendo fazer a nossa empresa, com todo esse parque fabril, como se fosse uma empresa pequena. Entendeu? Não sei se o Daniel já sentiu que... Já sentisse isso. Por exemplo, eu acho que hoje, dentro da empresa, a pessoa mais fácil que tem para conversar sou eu. Entendeu? E, devido à pandemia, eu também absorvi muitas funções que antes eram outras pessoas que faziam devido à necessidade. Não que seja certo isso, mas eu acabei agrupando essas funções junto com o que eu já pretendia, sem antes nem se falar de pandemia, né? Então, parece que eu estou voltando quando eu tinha 19 anos. Entendeu? Que é uma coisa básica, que eu nunca falei isso para ninguém, mas é uma coisa que, digamos, está saindo do ovo o que eu estou implantando ali. O segredo da empresa tem que ser o proprietário. Entendeu? Então, parece que... Quando eu comecei a fazer isso, eu tenho pessoas muito boas ao meu lado, senão não seria possível. Entendeu? Eu tenho pessoas que fazem as coisas certas, que até me corrigem, porque elas são dedicadas naquilo, mesmo diminuindo a estrutura, ou senão nada seria possível. Mas quem tem a empresa na mão hoje, entendeu? Pós-pandemia, sou eu. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa para vocês, eu tenho certeza. E a empresa ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Às vezes eu falava muitas coisas sem ter certeza. É claro que a gente se engana também. Entendeu? Mas hoje não. Eu falo um negócio, eu afirmo. E se eu tiver enganado, eu faço depois acontecer. Mas hoje, com o pessoal que eu também tenho me assessorando aí, é muito difícil... a gente prometer alguma coisa e não cumprir. E se sai algo errado, a gente assume. Que legal. Eu acho que o que tu estás querendo explicar para nós aqui é colocar o teu ponto de vista, que o teu modelo, então, né? O teu modelo de gestor é um modelo de gestor participativo, ou seja, de chão de fábrica, é aquele que tem o olhar aguçado não com a fala, mas com o ouvido. Acredito eu, estou falando aqui. Pré-julgando o que tu estás falando, que tu é aquela pessoa que corre perante a fábrica, que escuta os colaboradores, que vai entendendo as dores do setor, daquela pessoa, e isso é bacana. Eu tenho muito essa linha, tá, Scremin? Eu sempre tive essa linha comigo. Mas eu tive também alguns momentos que, quando eu adotava esse modelo, e eu não tinha maturidade ainda que eu tenho hoje, que tu tens também, que a gente vai escutando muito, vai pegando as dores de todos e vai querendo ajudar todo mundo, e aí em algum momento eu comecei a me perder, eu como empreendedor e empresário, quando adotei esse modelo. Mas eu nunca perdi ele. Eu só fui ficando um pouco mais maduro, porque quando tu é muito participativo, tem as pessoas que querem conversar contigo pelo fato de estar próximo, mas tem muitas pessoas que usam assim, tá próximo do proprietário, então começa a sair um pouco daquela questão do profissionalismo e vira muito pessoal. Então, com essa escola eu fui aprendendo a me moldar, mas eu nunca perdi esse elemento, que é o quê? Que é ser participativo no chão de fábrica. E tu passou por isso? Passa por isso? Como é que está o teu grau de maturidade, tu que é parecido comigo no campo, no dia a dia, escutando os colaboradores, com os problemas pessoais e profissionais também? Como é que tu lida com isso? Eu estou vendo que a gente tem bastante sintonia na forma de agir empresarialmente. Pessoas. Isso, Quando eu tinha lá meus 19 anos, com o falecimento do pai, se misturava muito a vida particular da profissional. Então, muitas vezes que tu ia lidar com as pessoas, partia para um lado pessoal que, eu diria até que chegava a prejudicar o desenvolvimento da empresa. Aí depois, com o crescimento, meio que a gente se enche tanto o saco disso, entendeu? Porque que tu começa a montar estruturas que tu pensa em colocar gente, que eu não quero mais me incomodar com isso. E com essa minha retomada que eu tive agora recente, de começar a absorver mais funções,
Eu acho que aí, no caso da nossa empresa, o pessoal já era mais acostumado a lidar comigo realmente sobre a empresa, não lá do pessoal. Então, isso aí está facilitando bastante para mim, que a partir do momento que começa a misturar, aí eu não teria condições de absorver essas funções. Que eu já passei por isso quando era mais novo, né? Não tem sossego se começa a partir para isso. Não sei se é porque eu também não entro nesses detalhes, mas é inviável aí. Aí é impossível. Eu conhecendo o Scremin, né? Sendo a empresa que eu trabalho é cliente dele, né? Então eu estou muito lá, né? Várias vezes. Eu sei do que ele está falando, porque ele é um cara que 6 horas da manhã já está lá. Né? Eu sei que ele chega muito cedo, às vezes até antes disso, né, Scremin? Sim. Agora no frio eu tô chegando às 6, mas quando tá a época normal, 5, às vezes 4 da manhã. E ele é um cara preocupado em saber como o fluxo da produção dele está funcionando, preocupado em saber como a matéria-prima está chegando, como tá as máquinas. Então, ele não é um cara só do escritório. Ele conhece, ele tem na palma da mão, eu entendi o que ele quis dizer, que hoje se perguntar para ele sabe, porque ele tem na palma da mão como que funciona o processo produtivo dele. É isso que tu quis dizer, né? É isso porque mesmo. ele está ali todos os dias, então se ele disser que tem que fazer X de produção, ele sabe se é possível ou não, porque ele tem tudo na palma da mão. Né? E uma empresa daquele tamanho, né, provavelmente se tu não tá ali e olha como funciona cada setor, de repente tu não teria isso, né? Ah, sem dúvida. E o detalhe é o seguinte, igual comparar a produção com o escritório. Eu tenho a mesma paixão. Eu gosto de chão de fábrica. É onde tu vê o produto saindo. É claro que a minha maior parte do tempo eu estou no escritório. E muitas vezes decidindo assuntos de produção, mas nada melhor do que estar na produção. Eu até brinco, né? A gente tem a tinturaria dentro da empresa e a gente usa muito lenha. Vai ver lá, tá descarregando a lenha, estou eu lá acompanhando. Legal. Acontece muito. Mas eu acho que é isso que faz tu ter a empresa na mão. Porque muitas vezes, uma empresa daquele tamanho, tu pode conhecer todo o processo. Mas se tu tá só no escritório, tem coisas que é só o chão de fábrica que vai te dizer. É só estando ali vendo aquilo acontecer pra gente entender como aquilo acontece, né, Nelson? Porque aquilo que a gente falou, são máquinas e são pessoas. Muitas vezes tu vai comprar um equipamento que o cara vai dizer pra ti que aquilo produz. Isso aqui produz 2.000 quilos por dia. Isso é papo da hora da venda. Na hora da prática, acontecem empecilhos que não é verdade. Daí tu estando lá, tu sabe que isso não é verdade, né? E já aconteceu com a gente muitas vezes isso, né? E o que o Scremin falou aqui é uma coisa tão realista para quem ainda não tem essa aptidão de correr assim a fábrica, né? De ter esse olhar mais clínico. Às vezes as pessoas vão pela formação. Tipo, eu sou formado em produção com especialização em produção. Então, eu já estou inserido, mas tem gente que não tem essa formação, mas também não é muito adequa à produção. Então, tu imagina o seguinte, esse modelo, dá para falar que esse modelo de gestão que tu atua, né, que tu fala que tem a empresa na mão, o que eu estou imaginando aqui nós como empreendedores, né, Daniel? O preço, o mercado determina, Sim. Certo? O que faz tu ser diferenciado, então, a nível de margem e preço? São os custos. E onde é que tu pega custo? No chão de fábrica. É no chão de fábrica. Então, se parar para pensar, o teu modelo de gestão é um modelo que tu pegou princípios, provavelmente, do teu pai, está inserido contigo, mas não deixa hoje de ser não só uma questão lá atrás, é uma questão estratégica, porque para te saber os custos reais da tua empresa para a formação de preço e venda, começa com o custo. E como é que se sabe custo? É estando lá no chão de fábrica. Aonde que eu vejo, e eu como consultor e mentor, onde é que eu vejo muitas falhas em algumas empresas aqui da nossa região? Primeiro que são a maioria familiares, como a tua também. E a segunda, o pessoal é o famoso TBC, né? Não tira a bunda da cadeira, espera chegar a informação. Tu não checa a informação? Eu sempre falo isso, né, Daniel, nas consultorias. Tu checou essa informação que quem te trouxe? Ah, mas eu confio. A questão não é confiar. A questão é tu entender aquela informação na prática e para isso só tem uma solução. É tu em loco verificar e acompanhar isso. Então quem tem uma linha parecida com a tua, parecida com a minha, com o Daniel também, de ser fabril,
a chance de ir para uma mesa, de uma reunião, e fazer cara de paisagem, de que não sabe o que está acontecendo, é muito pequena, porque tu sabe exatamente o que está acontecendo na tua empresa. E com isso, tu consegue identificar possíveis melhorias no teu processo, que estão mascaradas através de um custo, que a gente chama, né, Daniel? Um custo mascarado dentro da produção, que tu pega lá e tu pode ter uma margem muito melhor, mantendo o mesmo preço. Então, não deixa de ser uma linha estratégica que tu usa também. Sobre o detalhe de ter a empresa na mão, né? Na verdade, eu não tinha. Foi depois que eu fiz essa mudança, é que aí eu comecei a sentir que eu tenho a empresa na mão novamente, né? Mas o que te fez ter ela na mão? Olha, o início da pandemia aí, quando a gente, todo mundo se amedrontou, fica em casa, entendeu? As ações que a gente teve que fazer e a consequência disso, entendeu? De começar a estar mais atuante dentro da empresa, foi o que fez eu sentir que hoje a empresa está na minha mão. Senti que o segredo da empresa hoje é o proprietário. Isso é o que fez eu sentir isso. Pois, Clemin, mas assim, ó, o que tá na tua mão hoje que tu acha que não estava antes? Qual foi a virada principal, assim? Porque provavelmente tu vai passar que tu assumiu alguns setores que tu não fazia parte, provavelmente, né? Mas tu tá mais presente hoje no chão de fábrica do que estava antes? Ou tem alguma coisa a mais que te fez sentir que tu tens a empresa na mão agora? Todos os setores que eu absorvi agora, eu tinha um acompanhamento dele. Só que é diferente, entende? Hoje não. Hoje, a maior parte das compras eu estou fazendo. Então, eu não estou precisando ir atrás das informações para ver o que está acontecendo. Eu já estou fazendo... E fazendo, não tem como tu estar mais a par do assunto, né? Eu acompanhamento na produção também. Eu comecei a fazer, eu acho que foi início do ano passado, o acompanhamento do PCP. A hora que faz as ordens de produção, entendeu? Eu estou ali, fazendo junto. A gente vai, eu e a pessoa responsável, a gente está junto ali e colocamos em produção. Dessa forma, o nosso prazo de entrega, que normalmente para o lojista era de 25, e acabava levando às vezes até 35, 40 dias para atender um pedido, hoje 80% dos pedidos que entram na empresa está como pronta entrega, sem consultar estoque, sem nada. Eu acredito que 15% dentro de 10 dias, 15 dias é atendido. Aí tem aquele pedido que atrasa um pouco mais, mas nunca vai ultrapassar os 25 dias, que antes era entrega rápida, né? Tá a par. E o proprietário da empresa, quem melhor do que ele para saber as necessidades de todos os setores? Porque, na verdade, é uma engrenagem. Então, se cada setor trabalha independente sem se comunicar, não acontece essa interação que hoje eu consegui implantar dentro da empresa. Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a gente quer entender, assim, né? Como que tu entrou no mundo esportivo? Tu explicou ali, né, que aconteceu a abertura do mercado, né? E aí o produto chinês começou a chegar e tu teve que escolher um segmento para ir. De quem foi essa escolha, Clemin? De sair do ramo casual e partir, focar para o esportivo? É que, como eu expliquei naquele ano de 94, que foi a abertura de fato do mercado chinês têxtil, né, que entrou aqui, então a linha casual, nós não tínhamos como competir, nós não tínhamos diferencial. A maior parte da confecção do Brasil, né? E o setor esportivo, que nós tínhamos uma pequena parcela, não sofria essa concorrência. E na época nós usávamos a marca Toplay, que era na linha casual, e junto com essa guinada a gente resolveu usar a outra marca, que foi meu pai que registrou, a marca Placar. E graças a Deus
Depois, no final do ano, a gente apostou na linha esportiva, mais especificamente na linha de futebol mesmo, e isso tinha acontecido em abril, o falecimento do pai, quando em questão de 2, 3 meses a empresa chegou no fundo do poço. Eu lembro até de uma situação que aí eu fui falar com a mãe que nós tínhamos que parar com a empresa, porque não tinha condições, que a gente não estava nem faturando o valor da folha de pagamento. Aquela época, o juro mais barato, que era o do banco, era 7%. E não estou falando de limite especial, de cheque especial. Isso aí era desconto de duplicata. As factoring eram 9%, 12%. Nossa. Então, corroía tudo. Era totalmente diferente de hoje. Hoje nós falamos de juro de 3% ao mês. Já achamos alto, né? Mas naquela época era 7% o barato, né? Então nós estávamos nessa situação que eu fui falar com a mãe. Aí a mãe, nós tínhamos um contador que prestava serviço toda a parte da manhã na empresa. E aí a mãe chamou o contador e o contador falou para a mãe que não, a empresa está muito bem. Eu assim, não tá. Tu com 19 anos? Eu com 19 anos, nós não tem condições. E os boletos vencendo. Dando cria, né? Fazer empréstimo, porque nós nunca atrasamos um título. Sempre fazendo empréstimo. E o contador dizendo que estava às mil maravilhas. E graças ao contador e minha mãe, então definiu que nós ia tocar. O meu desânimo nesse dia, olha, eu acho que foi o maior da minha vida. Porque a tua ideia era parar tudo ali. Era parar, nós ia perder tudo. O imóvel ia perder tudo. A gente tinha feito empréstimo. Mas ainda bem que tu foi contrariado, então. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. E aí a gente foi tocando, a gente deu essa guinada para o setor esportivo, começou a vender, começou a engrenar, a empresa começou a ir bem. Aí chega o contador para falar comigo. Ô, Rodrigo, a situação tá feia. Aí vai entender agora, né? Aí eu não entendi, né? Eu assim, como tá feia? Tá, a empresa tá indo bem. Ele assim, não. Aquela ocasião que tu veio falar, realmente, eu acho que agora chegou a hora de fechar a empresa, porque vai se perder tudo o que a empresa conquistou e vai ficar devendo. O mesmo contador. O mesmo contador. Mas por que motivo isso? É que quando eu chamei ele para falar, deve ter sido ali pelo mês de maio, mês de junho, e ele estava na contabilidade, de repente de janeiro ainda, de dezembro. De quando tu falou com ele a primeira vez? Não, quando eu falei com ele foi em maio. E ele, quando eu falei com ele, com a mãe junto, ele estava com a contabilidade, sei lá, atrasada. 4, 5 meses atrasada. E depois de a gente dar a guinada, nós já estava bem. E ele chegou no período que tu estava preocupado. Que a empresa parecia que não tinha solução. Aí é onde ele veio falar que realmente agora chegou no fundo do poço e que era melhor parar com tudo. Então eu agradeço até hoje a desinformação do contador. Tu tem que agradecer ele duas vezes, então, nessa reunião. Tem que agradecer ele 2 vezes, né? Sim. Então a desinformação dele foi o que aconteceu de a empresa estar até hoje. Porque realmente parecia que não tinha alternativa na época. E aí vocês foram pro ramo esportivo, mas então foi uma guinada rápida, né? Foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma recuperação rápida. É, porque a gente, quando adquire experiência, a gente acaba, depois de levar muitas decepções, acaba tendo uma tendência a mudar sempre devagar, para não dar um impacto muito grande e, de repente, acabar com tudo. Mas, assim, ó, a coisa foi tão certa que numa guinada foi a solução. Porque hoje eu não teria feito uma mudança tão drástica como eu fiz naquela época.
Entendeu? Porque hoje a gente já tentou fazer lançamento, mudanças, e a gente vê que não é fácil acertar, envolve muito trabalho, e às vezes até com muito trabalho acaba não tendo o resultado necessário, e muitas vezes até tu olhar para trás, botar a mão na cabeça e pensar: perdi a oportunidade de não fazer nada e tá numa boa hoje. Então, aquela época foi, sei lá, a hora certa, a decisão certa, que eu nunca mais acertei igual acertei naquela época. Olha, podemos dizer que, digamos, além de muita dedicação, muito trabalho, às vezes a gente tem que contar um pouquinho com a sorte. Faz parte, ela faz parte também. Na verdade eu digo aquilo, né? Nunca é sorte, né? Sempre é trabalho, porque a sorte ela é passageira, né? Tu pode ter um momento de sorte, tu pode ter um segundo de sorte. Mas se não souber aproveitar aquela oportunidade, exatamente. Porque, assim, não é mais por sorte. Por mais que tu tenha feito a mudança certa por sorte, o que encaminhou o sucesso foi o que tu fez depois dali. Não, né? sim. A sorte, ela é um estralar de mas dedo. Sem preparo e planejamento, só sorte também não adianta. Né? Sorte não adianta. É que assim, eu preferi usar a palavra sorte quando muitos usariam a palavra oportunidade. Então, quantas pessoas, às vezes, a gente vê a oportunidade batendo na porta... Várias. E deixam passar. Às vezes pensam que a oportunidade bate na porta e é só deixar acontecer, que vai fluir e tudo. Meu avô sempre falava, cavalo encilhado passa uma vez só. Meu avô também. Passa uma vez só. Assim, eu preferi usar a palavra sorte. Entendesse? Porque é difícil a oportunidade bater na porta, mas em contrapartida é difícil com a gente. Aconteceu uma vez comigo. Do que da oportunidade? De ter essa virada de chave. Essa oportunidade. E as pessoas acham que isso aí vai acontecer por exemplo, eu nunca mais tive uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Acontece sempre, né? Na verdade, tu de repente até teve, Scremin. Porque assim, aquela virada de chave, né, aconteceu uma vez. Mas de lá pra cá, tua empresa cresceu muito. Tu adquiriu... Claro que aquilo foi a virada de chave que fez tu chegar onde tu chegou. Mas eu digo assim, que ela foi acontecendo continuamente na tua vida. Não foi uma troca, uma ruptura de processo, né? Porque tu quis dizer que tu trocou de um tipo de produção para outro. Totalmente diferente e apontou. Mas o crescimento foi tão exponencial que essa sorte que tu fala, ela estava... Que no caso não é sorte, ela foi o teu trabalho, ela estava acontecendo continuamente, né? Hoje tu estás... Quando tu tinha a fábrica ali, a gente sabe porque assim, hoje esse estúdio aqui onde a gente está, né? É dele, né? É um imóvel da família. A empresa tinha um tamanho e hoje ela tem um tamanho totalmente diferente de quando... Quantos hectares de terra tem lá onde é a empresa? 8 hectares. Então vocês estão vendo? Ela, de uma empresa de 1.000 metros quadrados, já era de vocês ou era alugada? Não, era nossa. Já era de vocês, de 1.000 metros quadrados. Hoje ela é uma empresa gigante, num terreno com 8 hectares, porque as coisas foram acontecendo. Tá certo que foi aquele estralar de dedos. Mas os rumos que tu foi tomando, com certeza tu acertou, tu errou na parte eu falo isso porque eu sou muito amigo do Scremin, a gente conversou já dias e dias, né, de ficar na empresa conversando. Eu sei assim, o que tu não faria hoje, que tu fez no passado? Vamos supor, no ramo esportivo. O que tu não faria hoje que tu fez no passado já? Essa... Tipo assim, vou te dar uma dica assim, Tu já patrocinou quantos clubes de futebol? Uns 15, 20. Hoje tu faria de novo? Não, nenhum. Tá vendo? Então, são coisas que tu precisou fazer. Não quebrou a tua empresa tu fazer isso. Mas de repente aquilo te deu um know-how que tu não tinha, mas ela te ensinou ao que tu pode e até onde tu pode ir. Hoje tu acha que isso não é vantagem. Outros estão fazendo e a gente vê alguns quebrando, né? Mas te serviu, tu sabe que aquilo que tu fez ali não tem retorno, hoje tu não faz mais. Os clubes de futebol que nós patrocinamos,
Tudo que eu estou falando, eu vou excluir o Criciúma. Porque está no coração. Aí está no coração, então o nosso retorno é ter o prazer. Quando nós fazíamos a camisa do Criciúma, por exemplo, era bordada a camisa, aí o Criciúma ia para uma final, aí tinha um pessoal que trabalhava no bordado, por exemplo, eles tinham orgulho de estar bordando ali, fazer hora, vir no sábado, vir no domingo. Sim. A costureira, por exemplo, porque quando o time vai bem, há um excesso de venda. E quando tem esse excesso, só no horário, às vezes tu não consegue, digamos, dar conta. Às vezes até ultrapassando o horário tu ainda não dá conta. Mas tu vê o pessoal dentro da empresa trabalhando com gosto, porque é o Criciúma. Exato. Então, assim, ó... É paixão daí, né? Então eu diria que não valeu a pena os patrocínios que a gente teve, com exceção do Criciúma. E o Criciúma, além da rentabilidade financeira que ele gerou, né? Os outros é um pouco diferente, mas o Criciúma é um time que vale a pena patrocinar, mas não é esse o principal. O principal é o nosso orgulho, a nossa empresa é criciumense, nossos funcionários, a grande maioria criciumense, então a grande vantagem foi essa. Então, salvo o Criciúma, os outros não valeram a pena. Até porque, para mim, a maior marca de Criciúma chama-se Criciúma Esporte Clube. Não existe marca mais poderosa na nossa cidade do que o então Tigre. Eu tenho uma coisa para te falar. O pai patrocinou o Criciúma com a marca Toplay, não foi com a Placar, né? E o Criciúma Esporte Clube não tinha registro. Olha só. O pai registrou o símbolo e depois de tudo registrado, ele foi lá e fez a doação pro clube. Que legal, cara. Olha que história para quem está escutando aqui da região. Então, o registro do Criciúma Esporte Clube foi feito pelo teu pai e doado pro Criciúma. Doado pro Criciúma. Cara, show de bola. Não sei se tem registro disso, alguma coisa, mas foi o que aconteceu. O registro ele fica feito pro resto da vida. Tu sabe quem é que foi feito. É o registro da doação, não sei como foi feito na época. Fotografia, etc. Entra mais na marcas e patentes ali. Muito legal. Eu nunca fui atrás para ver, porque para mim o que vale é que o pai fez a doação do nome e da logomarca do Criciúma. Já mostra que o teu pai era apaixonado pelo Criciúma também. Sim. Porque assim, ó, o Criciúma ele faz isso com as pessoas, né? Nós somos uma cidade, Criciúma é uma cidade com 220 mil habitantes, tá? Com um clube que bateu agora mais de 16 mil sócios pagantes. Isso tem clubes gigantes que não tem essa quantidade. O estádio tem a capacidade para 19 mil torcedores, ele tem 16 mil sócios, então não pode mais ter sócio, porque senão não ultrapassa a capacidade do estádio. E só acontece isso pela paixão que ele tem, que o criciumense tem pelo Criciúma. Né? E essa história que tu está contando para nós agora é uma coisa assim... Nos motiva mais ainda, né? Ficar apaixonado pelo clube. Aí tu imagina, tu tá lá na empresa, quantos criciumenses, quantos torcedores não tem lá na hora que tu tá fazendo a camisa principalmente aquela camisa que o jogador vai vestir, né? Essa camisa aqui tá indo lá pro clube, pro jogador vestir, o jogador vai... Isso divulgando esse comentário que eu fiz do Criciúma, provavelmente o pessoal vai pesquisar, eu nunca fiz isso, mas essa é a história real. Até tenho curiosidade, se alguém for a fundo nisso, legal, e ver se tem alguma... Registro, né? Registro jurídico, alguma coisa disso. O próprio Criciúma, de repente, vai ver porque isso. Porque isso aconteceu em que ano, mais ou menos? Olha, eu vou chutar, mas deve ter sido ali pelo ano de 93, 92. Se eu não me engano, o presidente era o Dorlino Aspolini. Não Até tenho certeza. Foi alguns anos antes, eu não lembro que ano que trocou de comerciário para Criciúma. Eu acho que foi em 86, por aí, nessa faixa. Então, nessa época também ninguém pensava muito nisso, né? Aí provavelmente quando teu pai foi fazer as camisetas que ele foi ver que não tinha, ele fez o registro e doou para o Criciúma. Então hoje a gente sabe quem fez o registro da camisa do Criciúma. O Dorlino Aspolini vai saber responder aqui. A família dele 99% que era na gestão dele. Legal. Mas entre passado, agora a gente saiu um pouquinho aqui e fomos para o Criciúma, essa paixão que nos move, deixa eu puxar o sarrafo alto aqui e quero fazer uma provocação aqui no sentido de empreendedorismo, para a gente aprender aí com o Screminho, nosso convidado de hoje.
Hoje a tua empresa, no ramo de confecção, ela tem bastante concorrentes, acredito eu, né? A nossa região, ela é conhecida também, além do carvão mineral, por ser também uma cidade cerâmica e do polo de confecção. O que tu faz, o que tu julga e o que tu pratica hoje no dia a dia para fazer que a tua empresa seja diferenciada dos outros e para que ela cada vez mais sobreviva nesse mercado, que acredito ser um mercado bem agressivo em relação a preço, mercado, penetração? Quais são as características diferentes que tu aplica hoje na tua empresa, Escremin? Bom, referente ao prazo de entrega, eu já comentei aqui, a gente está mais ágil, né? Controlando melhor o estoque. A nossa qualidade, a gente tem um grande diferencial que a gente produz tudo internamente. E por mais que as pessoas pensam que quando se produz tudo internamente o custo é menor, em vista do que eu converso com colegas, acaba meu custo interno sendo até maior do que se fosse terceirizar. Porém, a garantia da qualidade, não tem como tu ter tanto controle quando é externo, né? Uhum. Então, a gente prisa muito por essa qualidade. E a cada ano que passa, a gente vai dando aquele estoquezinho, melhorando um pouquinho aqui, outro lá. E é o que acontece para a gente estar vivo até hoje, porque 32 anos não é muito fácil, não. É uma história, cara. No setor têxtil. Como eu conheço a empresa e a gente conversa muito, tem uma coisa que ele sempre fala, porque hoje, além da confecção, ele produz a malha, né? Ele produz a malha dele. E ele fala sempre da malha do calção, tá? E para vocês terem uma ideia, fala para nós aí como é feito o calção e qual é a durabilidade desse calção de vocês, Escremin. Eu costumo pegar um clips, eu fiz isso para ti, Daniel. Aí pega a pontinha dele, que é bem pontudo, e eu passo na malha, simulando se fosse arrastar em alguma coisa. E é claro que antes de fazer isso, é claro que antes de fazer eu sempre digo, né? Olha, normalmente quando se vai mostrar para alguém dá tudo errado. Mas olha, ainda bem que nunca passei vergonha nesse sentido, sempre deu certo. E a moda do calção, às vezes ela fica um pouquinho acima do joelho, teve época de ir no meio do joelho até um pouquinho abaixo, depois vai levantando. Então, se tu for em balneários, né, Rincão, já vi isso, inclusive em Copacabana, em outros, Jurerê. Às vezes tu vê um calção lá bem curtinho, e recentemente o pessoal começou a usar calção mais curto. Uhum. E quem olha aquilo pensa que é moda atual, né? Mas que nada, é coisa lá de 30 anos atrás, e o calção tá ali. E parece atual, não parece coisa velha. Sim. Quando eu fiz a pergunta foi exatamente para isso. Esse é o diferencial. É um produto que dura para a vida inteira, né? Porque ele foi feito já pensado em durar. Ele faz um tipo de processo que ele tenha resistência. Então, ele consegue ver com que a pessoa... Porque ele passa numa praia, ele vê um calção que não tem mais na coleção. Como que aquele calção está andando ainda? Porque o cara guardou, ele tem durabilidade, ele ficou lá e ele conheceu o produto dele através disso. É claro, né? Como eu falei que fazer internamente, às vezes o custo é maior do que se fosse terceirizar, é que a gente tem um setor de tecelagem. Uhum. Então, fazer uma malha dessa no setor de tecelagem implica em redução de 50% até 60% a menos. Uhum. Na produção. Isso aí é aumento de custo. Como a gente produz para nós, então a gente acaba absorvendo esse custo, porque a nossa intenção é a qualidade. Uhum. Agora, se fosse no mercado para comprar esse tipo de produto, olha, até hoje melhorou muito em questão de malha no mercado para se comprar, mas esse produto, até hoje, eu não vi lugar nenhum disponível para as confecções comprarem. A pergunta que eu ia fazer é essa: se não fosse tu fabricar, tu ia encontrar esse produto no mercado? Até hoje eu não encontrei. É um diferencial. É um diferencial considerável. Ô, Escremin, o que tu falaria hoje para essa juventude que está vindo aí, certo?
o que tu passaria para eles sobre toda essa tua experiência? Assim, eu falo isso porque, assim, como eu atendo empresas familiares e a gente tem algumas questões de sucessão, o que tu falaria para essa gurizada que está entrando agora aí para o mercado de trabalho? Quais são os princípios que tu acha que seria válido para que eles internalizem e levem isso para o mercado de trabalho? Olha, o que eu falar, eu não tenho muito conhecimento pelo mercado digital. Então eu vou conversar mais, eu vou falar mais me baseando em vendas físicas, chão de fábrica. Então, para esse segmento, o que eu observei pós-pandemia, que não precisa muito para a pessoa se diferenciar dos outros colegas, por incrível que pareça. Eu não sei o que está acontecendo. Aquela pessoa que antes da pandemia tinha um desempenho que tu até considerava que não era dos melhores, hoje, pós-pandemia, esse desempenho nós já estamos considerando como bom. E isso aí até me amedronta para o futuro. Então, por exemplo, a minha sugestão para esse pessoal que está entrando no campo de trabalho, entendeu? Se dedique. O mercado nunca vai dar tanta oportunidade que nem agora. Entendeu? Faça a coisa certa. Porque no passado, de repente, muitos que faziam a coisa certa, como era diferente, acabavam não tendo oportunidade. Mas agora, quem se dedicar, é como comentasse, hoje a pessoa não está feliz numa empresa, podemos dizer, não teve oportunidade numa empresa e se dedica, ela vai lá para outra. E ela fazendo o trabalho certo, ela vai ter a recompensa que ela deseja. Se não for numa, vai ser em outra. O pessoal não quer mais aquela estabilidade, talvez, de antigamente. Entende? Então, nunca foi tão importante se dedicar, porque a dedicação hoje vai ser mais valorizada do que era antes da pandemia. Eu tenho certeza disso. Eu acho que nunca foi tão necessário, além da dedicação, buscar conhecimento e aprender. Porque, assim, aquelas profissões mesmo... Eu vou dar um exemplo. Lá na Decore, a gente está há quanto tempo à procura de uma costureira? E eu acho que tu deve passar por isso lá também. A gente está lá há 6 meses à procura de uma costureira com experiência. Não existe mais. As pessoas, elas querem vir, mas elas primeiro querem saber quanto é que vão ganhar. Mas assim, não é nem saber quanto é que vão ganhar, é quanto é que vão ganhar se elas aprenderem a ser uma costureira. E não existe mais a pessoa que se dedicou e foi lá, não, eu não quero o emprego, eu não quero o salário, eu quero aprender a trabalhar. É isso que eu quero fazer, é o contrário. Elas não vão lá para aprender, elas já querem chegar, não sabem nada e já querem um salário de costureira. Aí no outro dia, tu vai lá e investiu naquela pessoa, ensinou ela a fazer, ela aprendeu, ela sai, ela vai para outro lugar. Eu acho que é isso que está ficando difícil. As pessoas, elas não têm mais um vínculo com o lugar, não tem mais um vínculo com a empresa. Isso está bem difícil de lidar com esse tipo de coisa. Tá, eu não precisei contratar costureira por enquanto, porque a gente diminuiu a produção. É que assim, a matéria-prima tem aumentado muito ao longo desses anos. Então não adiantava, no nosso caso, querer manter a produção e com esses aumentos de custo. Então a gente repassou esses aumentos de custo. Os colegas confeccionistas que não atendem magazine também, todos que eu converso, diminuiu a produção por redução da demanda mesmo. E então, como a produção nossa era toda interna, então acabou essa redução de venda acompanhando a saída e a gente não precisando repor. Em contrapartida, a gente precisou contratar para serviços gerais. E por isso que eu comentei da dificuldade que está. O pessoal não está mais interessado
É isso que eu digo, que nunca se tornou tão fácil aquele que queira se dedicar, ter oportunidade de subir dentro da empresa. Verdade. Entendeu? Porque eu não sei se é também, porque eu estou mais agora na linha de frente, né? Aquele que eu vejo se destacando, entendeu? Surge uma outra situação, eu já chego para o chefe do setor e diz, eu sempre vejo aquele rapaz trabalhando direitinho, como é que ele é? Aí eu pego a informação e acabo indicando para outro setor. Então, está difícil. Não está fácil tu ver alguém interessado em trabalhar. E cada vez mais, né, o nosso diretor aqui já está falando que o nosso tempo já está ficando um pouco mais curto, mas contribuindo com isso, que pessoas é bem a nossa área que a gente está falando aqui, né? Voltamos para o assunto pessoas. Uma dica que a gente sempre fala é assim, retenha os talentos internos. Porque cada vez vai ser mais difícil tu encontrar, primeiro, as pessoas certas para o local certo. Porque às vezes tu encontra a pessoa, mas a pessoa errada para o lugar certo. E em alguns momentos tu encontra a pessoa certa, mas no lugar errado. Então, o que as empresas têm que fazer? Primeiro, retém o seu talento interno. Então, abaixou a produção, o que geralmente o administrador que olha a planilha faz? Desliga 40% da empresa, 30% da empresa. Retomou as demandas. Tem que contratar. O que faz daí? O custo disso é muito maior do que tu fazer uma equipe enxuta, uma equipe treinável, que entenderam a cultura da empresa. Acho que a primeira dica, voltando nesse assunto de pessoas, é isso. Indiferente do cenário ou do mercado, retenha o seu capital intelectual e não seu capital patrimonial. Primeira coisa é que tu estás falando aqui, que estás correto na tua colocação. Por quê? Vai ficar cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar. Indiferente do plano de governo, se incentiva ou não vamos entrar no mérito aqui na questão. Mas cada vez vai estar mais difícil encontrar pessoas e vai cada vez ser mais difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar na sua empresa. Porque agora é o empreendedor que tem que convencer o trabalhador a vir para o seu CNPJ. Antes era o contrário, antes era o CPF que batia no CNPJ. Né? Hoje é o CNPJ que bate na porta do CPF, quer vir trabalhar comigo? Então, se a gente não reter os talentos internos, valorizar os trabalhadores, as pessoas que estão ali, vai ser muito difícil se sustentar no mercado em diferentes segmentos, tá? Indiferente do segmento. Então, e é difícil, cara. E a gente sabe, nós estamos falando aqui do segmento de confecção, mas se a gente perguntar para qualquer outro segmento, vai passar pelas mesmas dificuldades também. E assim, lá na Decore aconteceu duas coisas nos últimos 3 meses. Aconteceu porque a gente procura dar o melhor. Tu conhece, né, Nelson? Como é que é? O Screaming também. A gente procura dar o melhor ambiente de trabalho possível, né? Dentro das condições que a empresa tem, e normalmente ela é uma empresa muito gostosa de se trabalhar. Todo mundo trabalha dentro de uma certa. De uma amizade, de um companheirismo dentro do possível, dentro do ambiente de trabalho. E aí, às vezes, acontece assim, de alguém vir e tirar um funcionário que tem, tu vai, conversa com a pessoa, olha, tu vai deixar tudo isso aqui que tu conquistou aqui, né? Não, eu vou. E o que está acontecendo? Elas estão saindo, estão vendo que fora é muito pior e tentam voltar. Isso aconteceu 3 vezes agora nos últimos 3 meses. Só que o que acontece quando acontece isso dentro, né? A gente não tem mais vaga. Aquela vaga ela foi quando a gente consegue, né? A gente botou outra pessoa no lugar e aí não tem mais como reter essa pessoa. Então eu acho que é isso que as pessoas têm que começar. Não valorizar o ambiente que ela está trabalhando. Se o ambiente que ela está trabalhando é bom, se ela se sente bem ali, é isso que as pessoas têm que começar a valorizar. Porque eu acho que a coisa mais importante, além, claro, dela ser bem remunerada, porque o valor, ele acontece proporcional ao quanto que tu entrega, e ele vai vir ao natural. Mas o ambiente de trabalho é muito importante. E eu acho que as pessoas precisam valorizar isso. Exato. Tem uma pesquisa que foi feita aí em 2019, em Harvard, que foi o seguinte, fizeram umas pesquisas com 190 empresários dos mais diversos segmentos, e desses empresários pegaram 20% dos seus colaboradores.
e fizeram as perguntas do que faria a pessoa continuar trabalhando lá ou trabalhar naquela empresa. E por incrível que pareça, o salário ficou em 7º lugar. Então, geralmente fala, não, o meu salário é o melhor. Não é salário que vai reter o seu talento interno. Uhum. Porque se o ambiente de trabalho não for agradável, se aquele setor não tivesse uma sinergia com aquela pessoa, em princípios, muitas vezes, né, e valores, que é diferente dos valores e princípios do CNPJ, do CPF, a pessoa ela vai ganhar menos, mas vai trabalhar em outro lugar. Então, o salário nunca foi e nunca será a primordial permanência de um colaborador dentro de uma empresa. Que isso aqui fique uma dica assim para ti, Scremin, para ti, Daniel, para mim. Nunca é o salário, mas sim as outras virtudes que a empresa necessita adotar para que se retenha capital intelectual. E só para completar, igual o Daniel comentou, que às vezes a pessoa está insatisfeita dentro da empresa, experimenta ir em outro local, achando que é as 1000 maravilhas, e depois vê que aquilo era tudo uma ilusão e quer voltar. Só que acontece um grande problema, que os funcionários têm que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, ele não lida nem com o proprietário, é com o próprio chefe dele. Uhum. Existe uma quebra de confiança. De confiança. Então, às vezes, ele idolatra o que acontece lá fora, porque quando ele escuta, só escuta o lado positivo, ou dentro da própria empresa, às vezes, quando fala de fora, não fala as coisas ruins, só falam as coisas boas, ele não analisa bem, se ilude com aquilo, e toma uma decisão dessa. E normalmente, quando toma essas decisões, é bem num momento que a empresa está precisando. Uhum. Porque se toma essa decisão num momento que a empresa não está precisando, não existe a quebra de confiança. Uhum. Agora, tu está precisando e deixou nesse na mão, momento acontece, aí quando que ele vai querer voltar? No momento que não precisa. Tu já substituiu, tu já botou outro. Às vezes, tu não acertou na primeira substituição, principalmente numa fase igual a gente está agora. Tu passou por a segunda, a terceira. Aí, esse ex-funcionário desiludido, com a decisão dele, vendo que fez errado, volta para a empresa original, só que a empresa original também não confia mais nele por causa da atitude que ele tomou no momento em que a empresa precisava. Essa tua palavra foi fantástica. É uma quebra de confiança. Porque ele te deixou na mão na hora que tu mais precisava. Então, se ele fez isso, ele pode fazer isso de novo. Ele não levou em consideração. Só uma ressalva. Quando faz isso para experimentar o mercado num momento que a empresa não está precisando, na minha avaliação não é uma quebra de confiança. Uhum. Quebra de confiança é aquele momento que ele é uma peça fundamental para dar andamento. Até porque a quebra de confiança, tu não vai simplesmente aceitar, tu vai conversar, tu não pode ficar mais um pouco, a gente está precisando. E aí ele vai dizer, não, eu não posso porque a outra empresa lá disse que eu tenho que pegar amanhã. E é assim que acontece. Então, a quebra de confiança aconteceu agora. Tu estás pedindo para que ele fique. E ele diz que não. E aí o que acontece? Depois ele vem e... eu posso voltar? E com aquela por mais que tu precise, tu não contrata mais. Porque não existe mais uma confiança naquela pessoa. E eu acho que para contribuir com vocês aqui é o seguinte... para onde ele foi, prometeram muitas coisas, né? Aí vira uma ilusão quando ele vai lá, vê que não era nada daquilo e percebia assim, onde eu estava assim, que era um ambiente de trabalho correto. Muito, e aí bate o arrependimento, né? Então, às vezes o cara vai lá e promete mundos e fundos para aquele colaborador e o cara vai naquela ânsia, naquela angústia, também não pensa direito, né? Não vamos pré-julgar aqui. Mas na verdade, muitas vezes o funcionário acaba sendo uma vítima. Isso, por isso que eu estou falando, não vamos pré-julgar o colaborador, porque quem sabe o empreendedor que falou algo demasiadamente, que iludiu ou manipulou aquele teu ex-colaborador, né? Ele vai e não é aquilo que acontece. A minha fala aqui é exatamente essa, porque assim, para qualquer um que trabalha em qualquer lugar, tá? Se você está num lugar onde você está sendo bem acolhido, onde o ambiente de trabalho é justo, onde você se sente bem, pense 10 vezes antes de trocar. Porque se você já conseguiu isso, você acorda todos os dias, você vai trabalhar onde você gosta, a chance disso não acontecer aonde está sendo prometido
essas coisas é grande. E depois você perdeu tudo que você tinha, né? Exato. Gente, a gente vai ter que acabar. Eu queria perguntar, Scremin, quem quiser encontrar a Placar aí, tem um site, tem um telefone, eu tô falando isso, gente, porque o Scremin é daqueles caras assim, ó, raizão. A Placar é uma empresa gigante, mas ela é uma empresa que tem hoje seus produtos distribuídos através de representantes, né? Isso mesmo. Mas se você quiser ir em qualquer lugar aí, no Google, e pesquisar Placar, calção Placar, camiseta Placar, meia Placar, você vai ver a quantidade de empresas que vendem o produto do Scremin. Scremin, as considerações finais aí pra gente. Olha, gostei muito do bate-papo. Eu imaginei que eu não sou acostumado com câmera. Não estou acostumado ainda, mas eu achei que eu ia ficar até mais tímido, né? Saiu bem. O início foi mais difícil para mim, agora já me soltei um pouquinho, né? Os entrevistadores aqui, eles ajudam, que descontrai bem. E quero agradecer a oportunidade. Lá na empresa o pessoal está ansioso para ver essa entrevista, porque eles nunca viram eu dar uma entrevista. Não, e a gente fazia questão de tu estar aqui, né? A gente via que tu estava preocupado. Eu falei, cara, eu e o Scremin, a gente bate papo direto, e às vezes a gente está assim... Passa o tempo, a gente olha, 10 horas da noite, nós estamos conversando sobre negócio. Aí eu falei pra ele assim, Scremin, é só aquela nossa conversa que a gente faz ao natural. A diferença é que vai ter um monte de luz, um monte de gente e umas câmeras. Mas é isso aí, Nelson. Considerações finais do nosso segundo episódio aí. Prazer aí, Scremin, de escutar essa tua história, essa tua trajetória, e tenho certeza que os seus colaboradores e amigos, assim que tiverem divulgado o nosso podcast, também vão ainda mais simpatizar com essa pessoa, que eu também estou cada vez mais simpatizando contigo, com a tua forma de agir, com o teu jeitão, ainda mais nós somos de produção, né? Já tem essa conexão. Um prazer, cara. Acho que é isso aí que é o empreendedor raiz da nossa região, cara. Esse é raiz. Esse é raiz. Põe a mão na massa, literalmente. Bom, gente, antes de a gente acabar, eu vou fazer mais um convite para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, dê um likezinho aí no nosso vídeo, para que a gente possa estar sempre trazendo pessoas do estilo do Scremin, para que a gente conheça essas histórias fantásticas que existem na nossa região. Esse foi mais um Primus Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até.